Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e aqui a gente está entrando na nossa última parte sobre conjuntos numéricos, a nossa parte 4. E aí é mais uma aula do primeiro ano para o ensino médio. Nessa aula, a gente tem dois objetivos bem definidos. O primeiro objetivo é localizar os números de diferentes conjuntos na reta real. Então, a gente já deu uma olhada mais ou menos na reta real na aula passada. Nessa aula, a gente vai focar nisso, tá? Na reta real. E o segundo é realizar operações entre os intervalos da reta real. Isso daí é bem legal de fazer. E a gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó. Como definir subconjuntos na reta real, né? A gente viu na aula passada que a gente tem 5 conjuntos numéricos. Vocês conseguem lembrar quais são? Vamos lá. Naturais, que é o N, inteiros, que é o Z, racionais, que é o Q, irracionais, que é o I, e reais, que é o R. Vocês podem ver aqui no desenho aqui do lado, que tem todo, aqui do lado, né? Que tem todas essas representações. E a gente viu que os naturais é um subconjunto dos inteiros, que é o Z. Os inteiros é um subconjunto dos racionais, que é o Q. Os irracionais, que é o I, ele não é subconjunto nem dos naturais, nem dos inteiros, nem dos racionais. Ele é um conjunto distinto. No entanto, todos esses conjuntos são subconjuntos dos reais. Os reais, que é esse conjuntinho rosa, ele está abrangendo todos os outros conjuntos numéricos. A gente pode representar o conjunto dos números reais na forma de uma reta que a gente chama de reta real. Essa reta real está aqui do ladinho também, ó, essa reta preta. A gente pode colocar nela todos os números de todos os conjuntos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar uma reta que ela vai sair da esquerda e vai até a direita. Então ela é crescente da esquerda para a direita. No centro, normalmente, é claro que não precisa ser obrigatoriamente, né? Mas normalmente no centro a gente coloca o zero. E aí, a partir do zero para a direita, a gente vai colocando os números positivos, naturais, irracionais e irracionais. Então a gente tem 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. É claro que entre, por exemplo, o 1 e o 2, a gente pode colocar vários números racionais. A gente pode colocar 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, tá? São infinitos os números que a gente pode colocar aí dentro. Eu só escolhi alguns. Os irracionais a gente coloca também. Por exemplo, o raiz de 2 é 1,4 aproximadamente. 1,4, né? E aí a gente tem a parte decimal. E aí 1,4 ele é bem próximo do 1,5, então eu coloquei ele ali ó, na reta, tá vendo? Raiz de 2. O π é 3,14, então o π vai estar depois do 3, porque ele é maior do que o 3. Mas ele é menor do que 3,5, então ele está antes do 3,5, tá bom? E lá para o lado esquerdo a gente tem os números negativos. Isso é a nossa reta real. A gente pode pegar nessa reta real subconjuntos. E o que são subconjuntos? É parte dessa reta. É como se a gente tirasse uma foto só de uma. É porque ela é infinita, né? Ela vai do menos infinito ao mais infinito. E aí a gente corta ela, pega só uma partezinha. E aí a gente forma um subconjunto. Esses subconjuntos da reta real a gente vai chamar de intervalos. Então, quando eu falo em intervalo, é justamente uma partezinha da reta real. Vamos ver como que a gente vai representar esses intervalos. Para a gente chegar lá, a gente precisa entender os símbolos que a gente vai utilizar, né? Provavelmente vocês já viram esse símbolo durante os seus anos anteriores em matemática, mas é sempre bom revisar. Primeiro, o símbolo de pertence, que aí a gente já viu lá na primeira aula. E o que é que o símbolo de pertence fala? Que quando um elemento está dentro de um conjunto, a gente diz que esse elemento pertence ao conjunto. Então, esse símbolozinho de pertence é esse é. Embaixo a gente tem o sinal de menor que. Menor que. Significa o quê? Para onde a pontinha estiver apontando, é um número que é menor do que o que está na abertura. Então, por exemplo, o número daqui é menor que o número daqui. Se a gente pega e inverte o sinal, bota para esse outro lado, o número desse lado é menor do que o que está na abertura, tá bom? Então, a gente tem o menor que e embaixo a gente tem o maior que. Se a gente colocar um risquinho embaixo, é porque esse número ele é menor ou igual que, e embaixo a gente tem que o número é maior ou igual que.
a outro número, né? A gente vai ver isso já já, só para vocês terem uma noção. A gente tem também os cochetes, que aí os cochetes são como se fosse como se fosse um quadradinho cortado a pontinha, né? Eles são assim, ó. Esses cochetes, quando eles estão para dentro, significa que eles estão indicando que é um elemento fechado, né? É um intervalo fechado. Quando eles estão para fora, é um intervalo aberto. Então, para dentro é fechado, para fora é aberto. A bolinha pintadinha, pretinha, ela indica também que é um intervalo fechado. E a branquinha significa que é um intervalo aberto. Vamos ver como é que a gente vai utilizar esses recursos? Vamos lá. O primeiro intervalo que a gente vai falar é quando os elementos da ponta eles pertencem a um intervalo. Então, por exemplo, eu vou, para representar o intervalo, escolher dois números. Nesse exemplo aí, no primeiro, se você olhar ali, eu escolhi o 1 e o 3,5. E eu disse que esse 1 e esse 3,5 pertencem a um intervalo que é fechado tanto na direita como na esquerda. Se ele é fechado na direita e na esquerda, significa que o 1 e o 3,5 pertencem ao intervalo. E todos os números entre eles também pertencem a esse intervalo. E aí vocês vão olhar lá na reta real, o que foi que eu fiz? Lá no 1, eu desenhei uma bolinha preta. Lá no 3,5, eu também desenhei uma bolinha preta. E por que a bolinha é preta? Porque o 1 e o 3,5 pertencem ao intervalo. Esse intervalo ele é fechado tanto na esquerda como na direita. E aí, entre 1 e o 3,5, eu pintei de amarelo, porque todos os elementos que estão entre eles também pertencem ao intervalo. Ok? Então, nessa partezinha que eu coloquei aqui, ó, vamos lá de cima. Como definir subconjuntos na reta real? Aí coloquei intervalo fechado à esquerda e à direita. Como que a gente representa ele? A gente representa da seguinte forma. É x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que o a ele é menor ou igual a x e o x é menor ou igual a b. O que é que isso significa? Que os elementos desse intervalo, que são o x, ele é maior do que o a e igual ao a, e menor do que b ou igual ao b. Então, o a e o b pertencem a esse intervalo. Posso representar da outra forma, que é através dos colchetes. E aí, esses dois colchetes são fechados no a e no b, porque indica que tanto o a e o b eles pertencem ao intervalo. E aí, posso representar na forma de reta também, que é fazendo as duas bolinhas pretinhas. Vamos ver o exemplo B, que aí é para você distinguir, tá bom? No B, já é um intervalo aberto à esquerda e aberto à direita. Se você olhar ali onde tem B, aí eu vou dizer, né, ó, x, que pertence aos reais, A é menor do que x e x é menor do que B. Já percebe que aí eu não usei menor igual, eu usei só menor, porque o A e o B, eles não pertencem ao intervalo, é um intervalo aberto. Posso representar também através dos colchetes. E aí eu vou colocar os colchetes abertos, um para cada lado. Opa, assim. Então eu vou colocar o colchete aberto, coloco o A, o B e o outro colchete aberto. Esse A e o B são os números que eu escolhi. Nesse exemplo aí de baixo, eu coloquei menos 2,5 e 0. Menos 2,5 e 0. Então eu vou desenhar uma bolinha branca no menos 2,5, porque eu falei que é um intervalo aberto à esquerda. E uma bolinha branca lá no 0, porque eu disse que é um intervalo aberto também à direita. Entre o menos 2,5 e o 0, eu pinto de amarelo. Aí sim, todos os elementos que estão entre menos 2,5 e 0, eles pertencem a esse intervalo. Mas o menos 2,5 e o 0 não pertence porque é um intervalo aberto. Entendeu? Fechado o elemento pertence, aberto o elemento não pertence ao intervalo. Mais um exemplo, o exemplo C, eu coloquei que o intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita. E aí na representação a gente tem lá o C é um x que pertence aos reais, o A é menor ou igual a x, como é menor ou igual, o A pertence a x. E o x é menor do que B, então o B não pertence ao intervalo. Como que a gente representa isso em forma de colchetes?
No A eu coloco um colchete fechado e no B eu coloco um colchete aberto, porque aí ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Na reta real, eu vou marcar a bolinha preta no valor do A, porque o A é fechado, e uma bolinha branca no valor do B, que é o B não pertence. Então, nesse exemplo aí que eu tenho menos 2 e 1, o menos 2 está marcado com a bolinha fechada, com o colchete fechado, e o 1 está marcado com a bolinha aberta, colchete aberto. Entre o menos 2 e o 0 eu pinto de amarelo, né? Pinto na reta, indicando que do menos 2 até o 1, todos os elementos pertencem, inclusive o menos 2. No último exemplo aqui que a gente tem, eu coloquei aberto à esquerda e fechado à direita. Então, se é aberto à esquerda, a bolinha branca está no menos 2 e fechado à direita, a bolinha preta está no 1. Então, eu tenho um colchete aberto no menos 2 e um colchete fechado no 1. E aí a gente tem aberto à esquerda e fechado à direita. A gente também pode ter intervalos que eles vão até o infinito. E aí, do infinito é muito simples, porque o infinito ele não é nem fechado nem aberto, ele é infinito. Então, quando a gente vai desenhar na reta real, a gente parte do primeiro elemento e vai até o mais infinito, ou a gente parte do menos infinito e vai até o segundo elemento. E aí vocês têm, se vocês visualizarem aí na letra E, a gente tem um intervalo que é fechado em A e vai até o mais infinito. E aí os infinitos a gente sempre representa com um colchete aberto, porque a gente não sabe qual o número que está no infinito, né? A gente não sabe dizer qual o número que fecha esse intervalo. Então ela é fechada em A e aberta no mais infinito. No F, ele é aberto no A, então você vê ali que tem uma bolinha branca no A, e ele é aberto no mais infinito. Então ele vai do A até o mais infinito e é aberto no A. No G, ele vem lá do menos infinito, então é aberto no menos infinito, e é fechado no B. E aí o B tem uma bolinha preta. E na letra H, a gente tem aberto no menos infinito e aberto no B. E aí ele vem do menos infinito até o B, mas o B não pertence ao intervalo. Vamos fazer um exemplo, né? O exemplo é o seguinte: use a reta real para representar o seguinte intervalo. O intervalo ele fala que é o quê? Que é um x que pertence a R. Esse x, né? O menos 1 é menor do que o x e o x é menor do que 3. Então, você já sabe que o intervalo vai estar entre menos 1 e 3. Como o símbolo é de menor que, a gente vê que o menos 1 e o 3 eles não participam do intervalo, vão ser bolinhas abertas, bolinhas brancas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar a reta, vou desenhar uma bolinha branca no menos 1, vou desenhar uma bolinha branca no 3, porque eles não pertencem, né? E vou pintar entre eles. Pronto, fiz meu intervalo. O que é que isso significa? Que esse intervalo real são todos os números entre menos 1 e 3, sem contar com menos 1 e com 3. Eles não participam do intervalo. Um outro exemplo. Eu quero do menos infinito até o 2. Só que o 2 é um colchete fechado. Então, o 2 ele participa do intervalo. O que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar a reta. E aí, marquei uma bolinha fechada lá no 2, uma bolinha preta. Como é do menos infinito, eu vou pintar lá da esquerda até o 2. E aí, cabe a vocês definirem o tanto de números que vocês querem escrever na reta, tá? Vocês poderiam começar do 0, por exemplo. Poderiam começar lá do menos 2, poderiam começar do menos 3. Porque como está vindo do infinito, você pode ter infinitos números vindo da esquerda, tá bom? O importante é que o 2 ele apareça, porque aí o 2 ele pertence ao intervalo. Sendo A igual a 2 e 11, né? É um intervalo fechado tanto na esquerda como na direita, 2 e 11. E o B, ele é 6 e 14. Isso é um intervalo aberto tanto na esquerda como na direita. Eu quero que vocês calculem a união desses dois conjuntos. Aí vocês precisam prestar atenção. Eu tenho o conjunto A. O que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou desenhar a reta A. Depois eu desenho a reta B. E aí eu coloco o A união B. Aqui está só o desenho das retas. É importante que essas retas elas sejam iguais. Você desenha as mesmas retas. O conjunto A, o conjunto B e a resposta, né, que é a união.
Como o A vai de 2 a 11 e o B vai de 6 a 14, não há necessidade de você desenhar os números negativos, porque nenhum dos dois conjuntos tem números negativos. Então, nesse exemplo aí, eu fui do 0 até o 14, só para ter um exemplo. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou desenhar a reta A. É um intervalo fechado em 2 e 11. Então, eu vou desenhar uma bolinha preta no 2 e no 11, lá na reta A. Depois, eu vou pintar os elementos que estão entre o 2 e o 11. Pronto, fiz meu conjunto A. Agora eu vou para o meu conjunto B. Quem é meu conjunto B? É o 6 e 14, só que é um intervalo aberto, tanto na esquerda como na direita. Então, eu vou desenhar uma bolinha branca no 6 e uma bolinha branca no 14. E aí eu pinto entre eles. Como que eu faço para calcular a união desses dois conjuntos? Na aula passada a gente viu que a união é quando a gente junta todos os conjuntos. Desculpa, a união é quando a gente junta todos os elementos dos dois conjuntos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar todos os elementos. Se o A começa do 2, na união, eu também vou começar do 2. Se o B vai até o 14, na união, os meus elementos também vão até o 14. Perceba, no entanto, que no 2 o intervalo é fechado, porque o 2 pertence ao conjunto A. Então, lá na minha resposta união, a bolinha vai ser fechada. O 14 do B é aberto, ele não pertence ao intervalo. Então, minha bolinha no união vai ser aberta. E aí, o que é que eu faço? Eu pinto entre eles. Pronto, está aí minha resposta no final. A união de A e B é do 2 até o 14. O 2 pertencente e o 14 não pertencente. Posso representar isso na forma de colchetes também, que é da seguinte forma: fechado no 2 e aberto no 14, tá bom? Outro exemplozinho, eu quero agora a interseção. Quem é a interseção desses dois conjuntos A e B? Os mesmos conjuntos do exemplo passado. A interseção são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, quem é que está aí ao mesmo tempo? Eu percebo que o intervalo que pertence aos dois ao mesmo tempo é do 6 até o 11. Do 6 até o 11. Estão nos dois ao mesmo tempo. No entanto, o 6 não pertence ao conjunto B. Então, na minha resposta, ele vai ser uma bolinha branca. O 11, ele pertence ao conjunto A e ao conjunto B. Então, ele vai ser uma bolinha preta fechada. E aí, eu pinto entre eles. Peguei minha interseção. Como que eu represento isso na forma de colchete? Da seguinte forma. Coloco o 6 e o 11. O 6, o colchete aberto. E o 11, o colchete fechado. Por hoje é só, pessoal. Aí a gente está terminando o nosso assunto de conjuntos. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que foi passado nessas 4 partes. Tem atividade para fazer, tem texto para ler. Me chama no WhatsApp, me chama no Google Sala de Aula. Vamos tirar essas dúvidas. Clique em gostei aqui no vídeo do YouTube, inscreve no canal do Professor Matheus, compartilha com seus colegas de turma e até a próxima aula.